A paz do Senhor esteja com todos. Bem, hoje é o nosso dia 193 da nossa leitura anual da Bíblia. E eu gostaria de rapidamente comentar um pouco a respeito dos últimos capítulos, de Eclesiastes, que são os capítulos 9 até o capítulo 12. E é bem chocante como o sábio ele vai tratar em relação às coisas que para a gente podem ser difíceis de compreender, mas a forma como ele fala, ele vai demonstrar como a vida a vida aqui na Terra traz algumas compensações. E aliás, esse é o nosso tema de hoje, as verdadeiras compensações da vida. Ele vai começar aqui no capítulo 9, nos primeiros versículos, ele vai dizer que tanto os sábios como os insensatos, eles são controlados por Deus, até mesmo o que os sábios fazem de forma errada, de alguma forma está debaixo do controle de Deus, não que esteja correto, mas estão debaixo do controle de Deus. E muitas coisas ele cita aqui que não faz diferença entre o sábio e entre o insensato. Ele vai dizer assim, olha, a partir do versículo 2: tudo sucede igualmente a todos. O que acontece com o justo, acontece com o perverso. O que acontece com o puro, acontece com o impuro. Então, a gente percebe que ele vai citando muitas coisas, principalmente a questão da morte. A morte não faz diferença se você é justo ou se você é ímpio, ou se você crê ou se você não crê. Todos iremos morrer. Agora, uma diferença muito clara que fica entre aquele que serve e aquele que não serve é a esperança. E ele vai dizer que a esperança do sábio, ela é palpável, ela é vista, enquanto que o ímpio, enquanto que o insensato, ele não tem esperança em coisa alguma. Eu acho interessante. E principalmente, gente, ele vai trazer uma ideia, olha que coisa tremenda aqui, no versículo 5. Ele fala, porque os vivos, ele fala vivo porque ele fala que os sábios, eles percebem que estão vivos. E os nécios, ou loucos, ou insensatos, que é a mesma coisa, eles não sabem nem que estão vivos, por isso eles não têm nem ideia da morte. Enquanto que aquele que serve, aquele que é justo, ele sabe que a morte é uma coisa muito real. E a morte, para aqueles que são salvos em Cristo Jesus, é uma das melhores coisas que pode acontecer. A gente tem medo da morte. Eu não tenho medo da morte. Mas muitas pessoas têm medo da morte. Muitas pessoas acham desesperador quando se toca no assunto. Mas aqui não, aqui o sábio vai dizer, é uma delícia. Porque a eternidade, ela é algo real. Agora, mesmo a eternidade sendo algo real, ele vai trazer uma ideia aqui de que a gente deve aproveitar essa vida e aquilo que Deus nos deu. Ele vai dizer o seguinte, olha, que a vida, ela traz muitas compensações, E na vida, se você tem um trabalho honesto, ela vai trazer muitas compensações. Por exemplo, ele fala do alimento, quando ele é bem degustado, o bom alimento, ele é uma bênção, Por isso que ele fala assim, olha, desfrute das coisas que Deus colocou na sua vida. O alimento, sendo essa degustação maravilhosa, você precisa aproveitar. E ele fala mais, ele fala, aproveita a vida com a mulher que você ama. Isso é especial, você aproveitar a vida, não com uma pessoa
desconhecida, mas aproveite a vida com a esposa que Deus te deu e com o marido que Deus te deu, né? Versículo 10 ele vai dizer: aqui, enquanto nós estamos com vida, faça o melhor que você puder, porque depois que morrer, a gente não tem mais essa oportunidade. Seguindo aqui o capítulo 9, ele vai dizer de outras compensações da vida, apesar de que nós queremos sim ter uma vida eterna com Deus e teremos uma vida eterna com Deus. Mas aqui na terra, o bom trabalho, ele traz essas compensações. E ele vai dizer o seguinte: nem sempre a pessoa mais capacitada, ele alcançou altas posições, né? Nem sempre os corredores mais velozes são os vencedores de uma prova. Nem sempre os soldados mais valentes, eles ganham uma batalha. Tudo depende de várias situações. Tudo depende da ocasião e também da sabedoria, né? Por isso que ele fala assim, que é melhor ouvir uma palavra dura de um sábio do que os gritos de um líder numa reunião de tolos. Ele encerra o capítulo 9 com essas questões. É interessante, né? Agora, o sábio, ele pode se tornar um tolo? Pode. De acordo com o capítulo 10, o versículo 1, fala que a sabedoria ela pode se perder pela tolice. E da mesma forma que uma mosca ela cai num perfume e contamina aquele perfume, a tolice também pode contaminar a sabedoria do homem, né? É por isso que quem é sábio, ele precisa aprender a se planejar. Ele fala assim no versículo 10, que não deixe o machado perder o corte. Por quê? Porque se ele perder o corte, você vai ter o trabalho dobrado para arrancar uma árvore, para cortar o tronco de uma árvore. E o machado, quando ele está cego, ele dá mais trabalho. Aliás, falando em trabalho, o texto vai dizer que o excesso de trabalho, ele é uma loucura. O excesso de trabalho, ele vai gerar um esgotamento que só os tolos sabem o que é esse esgotamento, né? Então, aquilo que Deus colocou na sua mão a ferramenta para você trabalhar. Faça o melhor com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Faça o melhor. Se você for fazer de qualquer jeito, com preguiça, você vai trabalhar dobrado. Por quê? Porque o excesso de trabalho, ele vai trazer esse esgotamento, né? E o problema não é apenas o excesso, mas também a preguiça, a falta de trabalho. Olha o que é dito aqui no versículo 18 do capítulo 10, que a falta de trabalho, ela pode destruir uma casa. Está lá o telhado cheio de vazamento e o preguiçoso fala, eu deixo para ir amanhã, eu não vou mexer com isso. E vai tendo goteira, vai tendo infiltração, até que aquela casa pode cair. É assim a vida do preguiçoso. Então, o problema é o excesso de trabalho e a preguiça também. Os dois são extremamente ruins para nós, né? Capítulo 11 vai dizer alguns conselhos práticos, principalmente no que se refere a investimentos. Ele vai falar assim, olha, pega o seu dinheiro e coloque em bons negócios. Quando você for investir, não invista em apenas uma área, invista em vários lugares, invista em negócios diferentes. E mais, no versículo 4 fala assim, não dependa do tempo bom para investir. Tenha uma coisa na sua mente, esteja semeando o tempo todo, uma hora você vai colher. Acredite na plantação e na colheita, né? Então, versículo 6, ele vai falar, olha, você precisa estar semeando o tempo todo. E a alegria, né? Viva alegre o tempo todo, porque, gente, ele é muito interessante. A morte é certa. Para que você vai viver carrancudo, chateado, triste com tudo e com todos?
E para encerrar, alguns conselhos para os jovens. Fala: jovem, aproveite a vida, faça tudo o que você quiser, siga os desejos do seu coração, mas lembre-se, Deus o julgará por tudo aquilo que você fizer. Início do capítulo 12, ele vai continuar ministrando aos jovens. Lembre-se, jovem, do seu Criador enquanto você é jovem. E na velhice, porque na velhice tudo vai mudar. Ele vai dizer: olha, na velhice os dentes vão cair, você vai ficar mais surdo, você vai perder o gozo, o amor pela vida. É como uma lamparina aonde vai se apagando, assim é a vida. Ele fala: é como uma corda que vai corroendo com o tempo, e você vai puxar água do poço e vai chegar um momento que essa corda se arrebenta. Então você vai perder a coragem, assim é a velhice. Então lembre-se do seu Criador enquanto você é jovem, e não se esqueça, todos os conselhos que Deus deu para Salomão e outros sábios passaram para nós, é para uma praticidade. Ele vai dizer: o que importa é temer ao Senhor. O que importa é temer ao Senhor e obedecer os seus mandamentos. Tá joia? Agora, a velhice, ela é um convite para o descanso. Eu acho legal isso, que tudo é ilusão. Ele fala dos livros, né? Até os livros, quando você lê em excesso, não servem para nada, só para cansar a mente. Então, entenda que todos os conselhos foram feitos para nós. Tá bom? Que Deus te abençoe e tenha uma excelente leitura.